Oi, pessoal, nós estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam. Com muito orgulho, né, que a gente está mantendo a nossa trajetória, sempre trazendo episódios com conteúdos legais, entrevistados que agregam para os nossos ouvintes. E mais uma vez, eu estou aqui com o Felipe. Fê, muito obrigado. Eu acho que a gente está atingindo novos seguidores, novos amantes dos plantões que marcam. Com certeza. A Caron é uma empresa que está crescendo muito, a gente sabe. A gente grava em Belo Horizonte, mas agora a gente tem a proposta de expandir. A gente já fez algumas gravações em São Paulo e eu conto para vocês que nós estamos chegando nos 10 mil seguidores. Exatamente. Eu acho que isso é um marco importante pra gente, Com certeza, vai. e a gente vai chegar antes do previsto. A minha meta era 10 mil até o final do ano. E eu acho que antes de meados de novembro a gente bate 10 mil aí, com um mês e meio. Então, acho que antes de começar barganha. esse episódio, eu acho que a gente tinha que agradecer os nossos ouvintes, né? Os nossos seguidores, as pessoas que compartilham os nossos cortes, né? Com Que certeza. engajam o nosso conteúdo. Verdade, tem corte nosso aí que bate 100, 150 compartilhamentos. Então isso deixa a gente bem feliz. E as ações também estão legais, vai. Sim, tá muito bom, graças a Deus. Então é isso. Então, e é uma agradecer. grata surpresa. A gente começou assim, no começo do ano, né? Falando assim, vamos ver onde é que vai dar. E então estamos colhendo os bons frutos. Fê, e sobre o episódio de hoje, eu acho que ao longo do Plantões que Marcam, a gente veio trazendo diversas especialidades médicas. A gente falou sobre ginecologia e obstetrícia, a gente falou sobre dermatologia com a Isadora, um dos nossos primeiros episódios. A gente falou... Amo Isadora. Isadora Me salvou, tudo, me curou. Me salvou também. A gente falou sobre clínica médica com o Alexandre, a gente falou sobre pandemia, a gente falou sobre a importância medicina da enfermagem da emergência, também. A importância da enfermagem, a enfermagem na linha de frente na emergência, no SAMU. E hoje a gente trouxe uma especialidade nova, não nova de existência, tá? Nova no nosso escopo do Plantões que Marcam. Mas eu falo pra vocês, é uma especialidade hoje de milhões, porque é extremamente requisitada. A gente sabe que existe uma demanda muito grande desse profissional, tá? E muitas vezes não é um profissional que está ali na linha de frente em si, né? Dos atendimentos assistenciais naquele momento de atendimento de urgência, mas ele é extremamente necessário, é uma peça-chave para que diagnósticos sejam feitos. Inclusive salvar vidas, né? Porque um diagnóstico bem feito salva vidas e dá oportunidades para os pacientes. Então a gente está aqui hoje com o Luiz, Dr. Luiz, que é formado em radiologia e diagnóstico por imagem. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Luiz. Sua trajetória, fala um pouquinho currículo. Seu currículo aí pra gente. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por me receber nesse podcast. Já vou avisando aí que é o meu primeiro podcast, então inaugurando aí já essa carreira agora de podcaster também. Mas essa experiência está sendo muito legal. Obrigado pelo convite. Então, como vocês falaram, é uma especialidade que relativamente pouco conhecida, né? Então, assim, acho que as pessoas vão se interessar muito pelo que a gente vai falar aqui hoje. Acho que tem bastante conteúdo para a gente falar mesmo, para as pessoas conhecerem, até mesmo para despertar, às vezes, essa chavinha. Será que é uma área que eu gosto? Acho que muitos acadêmicos, né, escutam o podcast. Uma opção de carreira, né, Luiz? Exato, e assim, não foi uma coisa que eu tinha pensado durante a faculdade, eu acho que a maioria das pessoas não pensa, mas algumas coisas me despertaram para esse caminho e que eu acho que outras pessoas podem se encontrar também nessa minha trajetória e parar para pensar um pouquinho, será que radiologia é para mim ou não? Então, acho que tem muita coisa legal para a gente conversar, assim. E conta pra gente, então, como é que foi esse processo, primeiro de decidir pela medicina e depois decidir pela radiologia? Então, assim, a minha história com a medicina não é aquela história clássica que todo mundo costuma contar, desde pequeno eu queria ser médico e tudo mais. Não foi muito assim, não. Na minha família ninguém é médico, até então não era, né? Agora já tenho outras pessoas que entraram aí para a carreira, mas até então não tinha nenhum médico. Então, assim, eu não tinha aquela inspiração em ver outras pessoas nessa área. Não tinha contato com... Meu contato era quando ia no pediatra ou caía e ralava, ia no pronto atendimento, e era o pouco que eu sabia da medicina.
Então, eu sempre achei que queria fazer engenharia e fui com essa ideia até próximo do vestibular. Mas, assim, alguma coisa me falou assim, olha, não é essa carreira que você vai fazer, não. E aí me deu um clique, assim, de falar, por que eu quero engenharia, assim, por que eu tô tão no automático? E aí eu fui parar para pensar, o que eu gosto de verdade de fazer, assim. Eu falei assim, eu gosto de mexer com gente, eu quero fazer uma outra coisa. E aí eu cheguei para meus pais e falei assim, ó, eu acho que eu quero fazer medicina. E aí eles assustaram no primeiro momento, porque geralmente as pessoas vêm com essa ideia desde muito cedo, mas eles Sim. falaram, olha, se você quer, bora fazer então. E aí compraram a minha ideia junto comigo, e eu falei assim, se não der certo também, não faz mal, eu largo, começo outra coisa. Então eu comecei sem aquela pressão toda que geralmente as pessoas vêm carregando desde cedo, né, com a carreira da medicina. E aí entrei no curso e falei assim, realmente eu acho que eu fiz a escolha certa. Tô gostando muito e fiquei muito feliz também. Até porque a medicina, assim, quando eu pensei em fazer, eu falei assim, eu não sei que especialidade eu vou fazer. Mal já escolhi a medicina, muito menos vou dizer qual especialidade, mas são mais de 50 especialidades registradas, né, no CRM. Então eu falei assim, opção não vai me faltar. Se eu quiser trabalhar com gestão hospitalar, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar com a parte de infectologia, na comissão de infecção hospitalar, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar com radiologia, que eu nunca tinha pensado, e olha onde que eu vim parar. Ou então, se eu quiser trabalhar na emergência, se eu quiser trabalhar com dermato só no consultório, se eu quiser cirurgia. Então, eu falei assim, é uma área que vai me dar muita opção por conta de não saber muito. Isso é um ponto legal, assim, que o Luiz está trazendo pra gente. A medicina ela é muito ampla, né? Muito amplo. Ela tem uma gama de subespecialidades, e naquela especialidade tem várias subs, assim. Na ginecologia e obstetrícia, eu não sei quantas subespecialidades tem, né? Eu trabalho com alto risco hoje, mas assim, na sua área também tem, né? Então, Sim. é muito amplo. Então, eu acho que quando a pessoa ela entra na faculdade, a primeira coisa o primeiro conceito que a gente tem que, o conselho que eu daria vai com a mente aberta, Exato. né? Vai para conhecer diversas especialidades, se forme um bom generalista, Primeira né? coisa. Primeira é coisa que a gente não pode ir focado numa especialidade, sabe, Fê? A gente tem que ir amplo, porque cada conhecimento de cada especialidade vai te formar um bom médico. E a gente usa, querendo ou não, isso lá na frente, Com né? certeza. Um conhecimento em outra área, na dermatologia. Eu uso na obstetrícia, né? Eu uso na ginecologia, com certeza. Na ginecologia, com certeza, né? Então, assim, é isso, a primeira coisa é entrar com a mente aberta. Eu acho que no seu caso, você entrou com a mente aberta. Você exatamente. fez possibilidades. Muita gente já fala assim, tá no colégio e fala, o que você quer fazer? Eu quero ser cirurgião. Eu falo, calma, cara, primeiro você tem que fazer medicina, vai ver se gosta, né? Então, acho que a gente tem que apostar na surpresa, né, da especialidade. Então, assim, a gente roda em muita coisa enquanto a gente é acadêmico, e eu acho que a vivência dentro de cada área, principalmente no internato, é o que direciona, assim. Então, por mais que você goste muito de cirurgia, se você não passa um pouco da sua rotina dentro do bloco cirúrgico, você não sabe direito se você gosta de cirurgia, porque você pode gostar muito daquela matéria, você pode gostar muito de estudar, mas a gente sabe que a vida real não vai te ficar colocando na frente de um livro para sentar e estudar todo dia. A gente vai precisar o quê? Colocar em prática aquela profissão. E aí que tá, a prática daquela profissão, ela te engrandece, ela te faz se sentir bem ou só a teoria? Porque, assim, a gente precisa alinhar as duas coisas, né? A teoria e a prática. E foi aí que eu comecei a pensar um pouco. Quando eu cheguei no internato, eu fiz um internato na Santa Casa, e aí eu fui rodando nas especialidades e falei assim, poxa, eu sempre gostei muito de cirurgia. Mas aí eu falei assim, não sei se o bloco cirúrgico é um ambiente que eu gosto tanto, apesar de gostar muito de cirurgia. Eu quero passar o meu dia todo aqui dentro do bloco, ou fazendo esses procedimentos. É uma rotina de trabalho que vai ser, assim, uma rotina que combina com o meu estilo de vida, que eu quero. Então, aí eu falei, talvez não seja uma área para mim, por mais que eu goste dessa matéria. Vou procurar alguma outra coisa que se encaixe no meu perfil. Então, assim, eu primeiro pensei, que tipo de vida eu quero ter, eu quero trabalhar, que forma de trabalho eu quero ter, se eu quero trabalhar dando muito plantão, se eu quero trabalhar muito no final de semana, eu quero uma especialidade que me traga um pouquinho mais de previsibilidade sobre aquilo, que eu tenha um pouco mais de controle sobre a situação, sobre as minhas agendas, ou eu quero trabalhar naquela loucura que é a emergência. Porque assim, cara, se você ama a emergência e tudo,
aquilo ali vai ser muito bom para você. Agora, se você não gosta, aí aquele trabalho não é para você, porque senão você vai começar a trabalhar, infeliz, já vai levantar pensando, poxa, eu tô indo para lá trabalhar, ao invés de achar aquilo uma boa parte do seu dia, né? Ô, Luiz, então conta pra gente, assim, a partir do seu perfil, dessas coisas que você levantou, acho que são super válidas, a partir do momento que você escolheu a sua especialidade, que é a radiologia hoje, tá? O que que você viu nessa especialidade que fosse, olha, essas características da radiologia combinam comigo? Então, eu acho que basicamente foi a questão, assim, da carga horária. Eu pensei assim, eu quero trabalhar numa coisa que eu consiga controlar um pouquinho mais a minha rotina. Porque, assim, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu gosto muito das coisas que eu faço além do meu trabalho. Então, eu quero que o trabalho seja uma boa parte do meu dia, mas que outras coisas também façam parte. Então, assim, eu trabalhei muito com plantão antes de entrar na residência e isso foi muito bom, assim, para mim. Foi uma época de muito aprendizado. Eu não entrei direto na residência, eu fiquei aí, teve um gap aí de uns 8 meses entre a minha formatura na faculdade e entrar na residência. Então, trabalhei na UPA, trabalhei no Mais Médicos, peguei posto de saúde, trabalhei com medicina do trabalho, trabalhei em clínica popular. Então, eu tive um pouquinho de experiência em cada coisa que um recém-formado costuma ter. E aí eu fui percebendo, falei assim, não, eu acho que eu quero uma coisa mais tranquila. Eu vi que eu não gosto tanto de consultório. E aí eu falei assim, que especialidade eu consigo fugir um pouquinho de consultório, de ficar direto frente a frente no atendimento. Porque eu vi que aquilo ali estava sendo muito desgastante para mim. E aí eu falei assim, eu vou pesquisar outras áreas. E aí surgiu a anestésio, que eu vi que era uma área que não trabalha Mas que também em bloco. Sim, mas que também é em bloco e regime de plantão. E aí eu falei, poxa, então assim, entre anestésio e rádio, que não trabalham diretamente com o consultório, com o atendimento, mas que a anestésio tem essa questão do bloco, tem essa questão de trabalhar em regime de 12 horas, geralmente, ou até mais, eu falei assim, eu acho que a rádio combina com esse perfil que eu estou procurando, assim, de trabalho. E aí fui conhecer melhor. Falei assim, então tá, se essa especialidade se encaixa no meu perfil, vamos ver o que o radiologista faz, porque até então eu também não sabia. Uhum. Eu fui escolher isso já assim, próximo das provas de residência. E aí pedi para acompanhar, fui dentro de clínicas para ver o que é que fazia, como é que era a rotina. Falei assim, ó, eu acho que é legal. Acho que eu gosto de ficar lá na sala com o ar-condicionado, cafezinho e trabalhar sentado e tudo mais. Falei assim, eu acho que tem a ver comigo. Aí arrisquei de novo, mais uma vez, e falei assim, vamos ver se vai dar certo. Agora, falando um pouco sobre a especialidade em si, né? Fala um pouco até do processo de formação de um radiologista. Fala um pouquinho como é que foi seu período de residência, né? E explica pra gente, assim, o que um radiologista faz. A residência de radiologia ela é bem ampla, bem completa. São 3 anos de residência e dentro desses 3 anos a gente abrange basicamente um pouquinho de cada parte do que compõe a radiologia. Hoje em dia a gente tem métodos tanto de raio-x, mamografia, ultrassom, e aí dentro do ultrassom a gente tem muitas áreas, como por exemplo o ultrassom ginecológico, que eu acho que você viu muito, obstétrico, ultrassom vascular e ultrassom de forma geral da medicina interna aí, abdômen, essas coisas. E a gente tem a tomografia e a ressonância hoje em dia, que também é um método muito pouco conhecido pelos médicos, né? As pessoas têm medo de ressonância aí, e principalmente porque às vezes não sabem interpretar e tudo mais, mas é uma área que abrange tudo, todos esses métodos aí. E você tem alguns exames que você gosta mais de fazer, assim? Ou o que vier, tá bom? Então, O que vier tá tudo certo. por coincidência, eu acho que a área que eu menos me identifico é a área da ginecologia e obstetrícia. E isso acontece muito, não só comigo, mas com os outros radiologistas. Eu acho que eles têm uma tendência a fugir um pouquinho dessa área. E aí nossos colegas GOs, eles acabam abraçando um pouco o ultrassom. Sim, faz uma subespecialidade. Sim, faz uma subespecialidade. Tem um R4, inclusive, da ginecologia e obstetrícia, que é em ultrassonografia. Inclusive, às vezes, até medicina fetal também usa muito do ultrassom. Então, é uma área que eu acabei não focando tanto. E aí eu fui para outras áreas. Por exemplo, eu gosto muito da neuro. Sempre gostei muito de neuro. Então, assim, trabalho muito laudando ressonância para pacientes, por exemplo, com doenças
demência, Parkinson, doenças como esclerose múltipla, tudo isso. Isso é um conhecimento extremamente específico, né? Sim. Assim, e você acha que a residência, ela te deu ferramentas para esse conhecimento extremamente específico, ou você buscou outras formas de se especializar nesses tipos de exame? Assim, durante a residência, eu tive um contato para entender primeiro, assim, que eu gostava dessa área, e aí eu fiz uma subespecialidade em ressonância depois, então um ano adicional da radiologia, então o que a gente fala que é o R4, né, em ressonância. E aí dentro desse R4 ainda tem uma possibilidade de fazer um R5, se quiser, né, que aí seria, por exemplo, a parte de neuroradiologia ou a parte de músculo esquelético, que são os exames ortopédicos, ou então a parte de medicina interna que envolve mais abdômen. Então, assim, dentro da radiologia ainda tem a subespecialidade e tem a subespecialidade, né? Então dá para nichar muito, assim. Dá. Aqui em BH, a gente tem uma tendência que as pessoas acabam ficando um pouco mais geralzão. Uhum. É um perfil ainda do médico mineiro, vamos dizer assim, ainda mesmo que na capital. Mas em São Paulo, cada vez mais as pessoas estão subespecialistas. Então, assim, elas já são contratadas para laudar aquele tipo de exame. E às vezes até mais ainda, por exemplo, quem lauda ressonância de abdômen, tem gente que lauda só ressonância para endometriose, por exemplo. Eu ia falar isso agora, gente. Ressonância de endometriose. Tem profissionais que são contratados exatamente para fazer isso. Exato, trabalhar com uma doença específica. Então, na medicina, a gente vê uma tendência a cada vez ficar mais específica a ponto de chegar para uma doença só. Então, aquele médico é um médico que trabalha com exames para endometriose, por exemplo. Então, assim... O que eu acho vantagem, assim, porque você consegue ter laudos mais precisos e isso acarreta, obviamente, na melhor prestação da saúde, né? E quando a gente pensa na parte econômica, assim, é aquilo que a gente discutiu no podcast que a gente fala sobre carreira médica, né, Fê? O profissional, a partir do momento que ele se especializa, depois subespecializa em determinado exame, em determinado procedimento, ele valoriza mais o seu trabalho, Com certeza. sabe? Então, a hora remunerada para ele é maior. Então, assim, aquela questão, quando a gente fala quando o médico forma, eu acho que o primeiro caminho hoje da gente ter uma medicina rentável é buscar se especializar e depois subespecializar e tá dentro de uma determinada coisa que você faz para aquilo e que você faz muito bem e você é reconhecido por isso, né? Então acho que o primeiro passo para ter um sucesso aí é se subespecializar, é estudar e fazer com que a sua hora seja mais valorizada. E falando um pouco disso, Luiz, como é que você vê o mercado? Você está satisfeito, assim, com a sua remuneração, com o que você está ganhando? Você acha que é uma remuneração digna ou precisa melhorar? Então, assim, eu tive uma surpresa muito boa quando eu estava durante a residência já. Comecei a me introduzir no mercado e fui muito bem aceito. Então, comecei a pegar agendas, fazer agenda de ultrassom e fui migrando um pouco dos meus plantões de clínica para a minha área já, mesmo durante a residência. Então, quando eu acabei a minha formação, eu já estava bem inserido no mercado. Então, isso foi uma vantagem que eu vi muito grande, que outras especialidades, às vezes, eu acho que tem essa dificuldade, que às vezes até acabam a residência e não conseguem se inserir, tem que continuar trabalhando ainda como clínico, generalista e tudo mais, para conseguir fazer essa transição. Então, na radiologia, eu vi que isso foi muito rápido para mim, essa absorção aí no mercado. E com relação à rentabilidade, eu acho que assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes do podcast começar, mas eu acho que vale a pena a gente falar de novo sobre isso, que hoje em dia a medicina está muito baseada em produção, né? Produtividade. Então, quanto mais você produz, quanto mais você faz, mais você recebe. Então, a gente tem que focar em ser muito bom, mas em ser rápidos também, sabe? Eu acho que isso faz a rentabilidade melhorar, mas assim, sem perder a qualidade, porque aí eu acho que não adianta de nada a gente ser rápido, mas não entregar aquilo que a gente pode entregar também, né? Com certeza. Então, você prefere trabalhar nesse regime de produtividade do que valor fixo? Então, eu acho que para mim combina muito com o meu perfil, sabe? Eu prefiro, assim, controlar um pouquinho melhor, por exemplo, eu abro 20 horários numa agenda, vamos dizer. Então, eu sei que naquele horário eu tenho 20 exames para ser feitos. E aquilo me traz um pouco de conforto em saber que naquele período eu vou fazer isso. Do que sem saber se vai chegar muita coisa, pouca coisa, como é que vai ser aquele período, né? Então, Isso assim, esbarra numa questão até pessoal mesmo, né, Fê? Tipo assim,
querendo ou não, pelo que o Luiz fala, ele é uma pessoa que gosta de planejamento, né? Então, assim, se ele abre 20 exames, ele vai fazer 20 exames, né? Ele não vai abrir horários que não sabe quanto que vai chegar, quanto que vai ter. Eu acho que isso esbarra também na especialidade que a pessoa tá, né? Se tem especialidade que, se ela trabalha pela demanda, né? Ela não vai ganhar tanto pelo número de horários. Agora, se ela trabalha por hora, vai ser mais rentável. Isso depende muito da procura. E a gente sabe que a especialidade do Luiz é uma especialidade hoje muito procurada. Com certeza. O que eu ia perguntar? Sua vez de perguntar. Agora deu um branco aqui. Eu tô com várias perguntas na ponta da língua, mas Vai. você que vai perguntar. Pode ir, vai. Tem certeza? Tem. Então vamos embora. E, Luiz, nessa sua jornada até aqui, conta pra gente o que você... Alguma situação que você viveu, seja na residência ou no seu período de plantões, no início da carreira, algum caso que te marcou, assim, que você falou, cara, eu vou lembrar dessa história pro resto da minha vida, eu vou contar pros meus filhos. Nossa, se for parar pra pensar, tem muita coisa, né? A gente, dentro, assim, dos plantões, a gente vê cada loucura que acontece, né? Principalmente na UPA. Acho que quem trabalha em UPA vê um pouquinho de cada coisa, assim. Então, eu já peguei plantão de tudo quanto há. Até de pediatria, já me arrisquei fazendo plantão. Então, você foi corajoso, porque a maioria tem medo, né? Mas ele falou que ele já viveu, antes de entrar na especialidade, ele viveu várias coisas na medicina. E aí, assim, eu lembro direitinho, assim, de chegar Isso era de madrugada ainda, assim, o pessoal gosta muito de madrugada na UPA, impressionante. E aí, era uma mãe que levou o filho porque ele tava gripadinho, né? Só que ela não levou o filho, ela levou a família. Então, assim, quando eu fui consultar, não era uma criança, eram 6 irmãos. E, assim, e ela tava sozinha com 6. Então... Meu Deus! Foi, assim, uma consulta de sextuplos, vamos dizer. Eu coloquei os 6 sentadinhos um do lado do outro, fui examinando um por um, assim, com uma linha de produção das crianças, assim. Ela já aproveitou e falou assim, já tô aqui mesmo com um gripado, vamos olhar todo mundo. Eu falei assim, agora eu já tô aqui, vamos lá, vamos olhar os 6. Atendimento em massa. Atendimento em massa de crianças na madrugada aí. Muito bom. E, Luiz, falando um pouco você falou que foi fácil de se introduzir no mercado, né, de radiologia. Como que foi, assim? Como é que você conseguiu essa introdução? Onde é que você procurou as oportunidades? Foi indicação? Foi no LinkedIn? Como é que isso aconteceu? A maioria foi indicação. Então, assim, meus chefes, eles são muito... Vamos dizer assim, eles abraçam muito os residentes, né? Então, eles falaram, olha, surgiu uma oportunidade, eu acho que você está pronto, você já pegou mão, o que você acha de tentar? E aí, com isso, a gente se insere, por exemplo, numa empresa. E aí a gente começa a pega a segurança, e a gente vai vendo, olha, eu acho que eu estou conseguindo andar com as minhas próprias pernas agora. Então, vou me arriscar. Aí você vai, e dentro desse primeiro emprego, você conhece outra pessoa que também te indica para outro. Então, é mais na indicação, no boca a boca. Então, você não precisou usar grupo de WhatsApp, por exemplo, para buscar plantões? Não. Na minha área, é mais assim... Boca a boca mesmo. Eu acho que aqui em Minas as pessoas não têm muito o costume de usar o LinkedIn, né? Eu tenho muitos amigos médicos em São Paulo que eles falam, cara, apareceu uma oportunidade muito boa, me acharam no LinkedIn. Eu falo, não lembro nem a última vez que eu atualizei o meu. Eu então, uso o meu LinkedIn. A gente vê que realmente aqui em Minas ainda é muito fechado para isso, mas em outros mercados, até porque a competitividade em algumas especialidades já está aumentando. Sim. Então, você tem que arrumar formas de se destacar. E o LinkedIn é uma delas, né? Então... o LinkedIn é uma ferramenta que você se mostra, né? Exato. Com muita facilidade, assim. Você mostra o seu currículo, você mostra o seu rosto, né? Você publica suas experiências. E eu vejo muito isso, assim, a diferença do profissional aqui em Minas do profissional de São Paulo. Com certeza. São Paulo, a gente tem muito essa ideia de estar ali disponível, sabe? Para várias oportunidades, a gente quer o telefone apitando o tempo todo. Agora, em Minas, o médico, ele é mais a indicação, é isso. É muito do perfil do mineiro, né? Assim, perfil do mineiro. Conhece fulano, muito bom. Aí você fala assim, eu vou consultar com ele, porque minha vizinha falou que ele é bom. Então, assim, antes de procurar no Instagram, você vai procurar quem... O boca a boca aqui é muito forte. É muito forte. Então... Luiz, falando sobre essa diferença de estados, assim, eu acho que uma coisa que me chama atenção na sua especialidade é você trabalhar remotamente, né? Por exemplo,
Você está aqui em Belo Horizonte, mas você pode pegar uma agenda de exames em São Paulo que você lauda à distância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se essa percepção minha é real, se isso faz parte da sua prática hoje como especialista, e como é que funciona isso. Então, é uma coisa que eu acho incrível na minha especialidade é a possibilidade de trabalhar de casa, né? Então, assim, traz uma comodidade, traz um conforto de não precisar sair para fazer o seu trabalho. Então, assim, e não só trabalhar de casa, mas como trabalhar pegando serviço de qualquer lugar. E é uma especialidade que a gente estava conversando, está em falta, né, de profissionais. Então, por mais que tenha formado bastante radiologista, ainda não consegue suprir a demanda. A gente vê que cada vez estão se pedindo mais exames de imagem, então os hospitais estão atrás de profissionais para laudar. E aí, com isso, eles vão oferecendo plantões à distância. Então, eles te mandam um exame, você consegue laudar exames que não necessariamente estão na mesma cidade ou nem no mesmo estado. Então, assim, eu faço alguns plantões de hospitais de São Paulo, o tecnólogo lá faz o exame, manda para o sistema, eu abro de casa, faço meu laudo, o médico assistente lá do hospital recebe o laudo lá. Então, assim, essa é uma grande vantagem que eu vejo de poder fazer plantão na minha própria casa. Eu nunca imaginei que isso seria possível até eu fazer. E falei assim, cara, é muito bom isso. E a gente vê uma dificuldade nas outras especialidades para exercer essa atividade. Por exemplo, na minha especialidade é impossível, né? Como é que eu vou fazer ginecologia e obstetrícia? Alguns casos, sim, né? Algumas orientações, prescrever alguma medicação. Eu já fui atendida remotamente por você. Mas é diferente. Foi um desfecho favorável. Mas, assim, algumas coisas pontuais. Mas a minha especialidade, muitas vezes, carece a presença, né? O exame físico, a visualização. E eu acho isso muito legal da sua especialidade. E eu acho um diferencial para a escolha de quem aí tá buscando uma especialidade. Quem, por exemplo, tá lá em Jericoacoara. Exato. E trabalhando, olha que beleza, de frente pra praia. O difícil é querer abrir o notebook para trabalhar enquanto você tá em Jericoacoara. Eu tive essa experiência agora que eu viajei para Bahia essa semana passada e aí levei meu computador e falei assim, se precisarem de mim, eu dou meu jeito aqui. Então, assim, em alguns momentos eu tinha que falar, gente, peraí que eu tenho que trabalhar um pouquinho. E aí ia lá, abria meu notebook, fazia o laudo que estavam precisando, voltava para onde eu tava. Então, assim... Nossa, isso é qualidade de vida, velho. Eu queria muito isso. Isso eu é tô lá qualidade no de vida. regime do plantão, tô lá, paciente internando, Isso já recebendo aconteceu ligação. comigo já. Eu já fiz audiência de frente pra praia. Nossa, bom isso demais. É muito bom. Que saudade daquela vida que eu tinha. Depois eu resolvi empreender e lascou empreender, tudo. se lascou. Ai, meu Deus. Luiz, eu tenho uma pergunta, essa é um pouco delicada, tá? Se não pode responder, mas não precisa estar no ar, tá bom? Luiz, a gente sabe que hoje existe um lucro muito grande das instituições privadas nos exames de imagem, tá? E isso gera uma máquina de pedidos, uma máquina de exames. E isso reverbera na especialidade de vocês. Porque a partir do momento que essa instituição ela quer produzir, ela precisa laudar, né? Você vê muito essa prática? Por exemplo, exames que não possuem indicação médica precisa sendo solicitados? Então, até que não, sabe? Porque, igual, a gente trabalha como profissional liberal, né? Então, assim, hoje a gente vê a pejotização da medicina muito forte aí. Sim. Então, por mais que essas empresas eles queiram produzir mais e tudo, isso não chega pra gente médico. Então, assim, o nosso valor ele fica muito, muito restrito ao que eles decidem pagar pra gente. Então... Eu acho que os médicos têm essa consciência de que não são os outros médicos que vão estar ganhando com isso, e sim outras empresas. E eu acho que aí não é uma prática que a gente adota muito ficar pedindo tanto exame desnecessário, até porque os exames envolvem risco, né? E eu acho que assim, se a gente está falando de bons médicos, né? Então a gente está falando de pessoas que têm ética e tudo mais, para não ficar colocando o paciente em risco de forma desnecessária. E graças a Deus eu não tenho visto muito essa prática, não. Então, os exames que chegam lá para você, de modo geral, eles têm uma indicação, um rastreamento ou avaliar uma doença. Você não vê que existe, né, um cunho financeiro naquele exame que está sendo solicitado. Eu acho que assim, a maioria dos exames eles vêm com indicação. Às vezes a indicação não é tão clara,
às vezes é mais por, vamos dizer assim, insegurança do profissional que pediu, em liberar aquele paciente sem exame, mas eu acho que nunca pensando assim em lucro, sabe, em cima disso. Até porque, igual a gente estava comentando, eu acho que quem vai receber esse lucro não é nem o médico que pediu, nem o médico que está laudando, é a instituição. Então, assim, não faz muito sentido, assim, entre os médicos essa prática. O importante é vocês terem essa consciência, né? De não serem uma chavinha no sistema para fazer esse comércio rodar. Luiz, eu tenho mais uma outra pergunta, que é, a gente, pelo menos é uma coisa que eu sempre aprendi, quando a gente vai solicitar um exame de imagem, aprender muito bem a contextualizar aquele profissional que vai laudar. Com certeza. Então, por exemplo, se eu for pedir um ultrassom transvaginal, porque eu estou com suspeita de alguma lesão, é descrever o que eu vi no meu exame, é descrever as minhas suspeitas diagnósticas. Você acha que um exame bem solicitado auxilia o seu serviço e proporciona um diagnóstico de maior qualidade? Nossa, assim, essa pergunta é fundamental. Eu não tenho, assim, nenhuma dúvida em responder que sim, com certeza, um bom exame, uma boa indicação, ele faz toda a diferença no laudo. Eu tento ver o laudo basicamente como, assim, uma resposta a uma pergunta, né? Então, algum médico me fez uma pergunta, esse paciente, ele tem alguma coisa? E aí eu digo, ele tem ou ele não tem, com base naquela pergunta. Então, muitos exames vêm sem justificativa. Então, assim, as pessoas têm o hábito de pedir exame e deixar em branco a parte da justificativa. É a parte mais importante, assim, por que você está fazendo esse exame? E no ultrassom, como eu estou lado a lado com o paciente, eu consigo perguntar para o paciente. E aí me conta, por que você está fazendo esse exame? Uhum. E aí o paciente vai e me conta uma história breve ali de por que ele está ali. Às vezes o paciente não sabe. Muitas vezes ele olha com uma cara, assim, me pediram esse exame, eu caí de gaiato aqui. Acontece também. Mas a maioria contextualiza bem, quando o médico não coloca. E isso fica um recado para os profissionais que solicitam exames, né? Sim. A importância de se detalhar o porquê do exame, quais são as hipóteses, o que eu vi no meu exame físico, porque você, como médico da imagem, você está ali para fazer o exame físico, você não está ali para examinar o paciente, né? Então, muitas vezes, a forma que eu descrevo, por exemplo, um nódulo na mama, que eu pedi um ultrassom, uma mamografia, eu vou descrever o que eu vi no meu exame, qual quadrante está esse nódulo, qual a consistência, né? Se eu suspeitei no meu exame de alguma característica clínica de malignidade, né? E eu acho que isso é importante a gente passar aqui no podcast para os médicos que escutam, né? O outro lado, o radiologista está ali, né? Eu acho que para ele fazer um bom exame, ele precisa de uma pergunta, igual você falou, né? E assim, as pessoas têm uma brincadeira dentro das especialidades que fala assim, que o radiologista, quando não sabe, coloca assim, correlacionar com o exame físico. Mas não é que a gente não sabe, é porque assim, a gente não está vendo o paciente. Então, assim, eu preciso de mais informação. Então, quando você não me dá essa informação, eu vou te falar. Então, você correlaciona o que eu estou te contando com o exame físico que você não me contou. E aí você monta o seu raciocínio, porque se a história vem bem contada para mim, eu faço esse raciocínio, sabe? Então, acho que as pessoas têm que entender também, assim, os radiologistas têm que ser muito bom de clínica também, sabe? A gente não simplesmente pega um exame e só dá uma olhada e fala, não tem nada. Se me falar, o paciente tem uma dor em tal lugar, eu vou olhar aquele lugar mais vezes, eu vou procurar tentar achar de fato a causa para aquela dor daquele paciente. Então, Luiz, isso que você está me contando é muito legal, porque eu muitas vezes... no plantão de ginecologia e obstetrícia, muito mais na parte da ginecologia, avaliação de massa pélvica, e às vezes você entra para discutir com um radiologista, né, pegar a opinião dele, o que ele viu, né, e às vezes rola uma discussão tão legal, né, então a importância daquele profissional que mexe com a imagem, de saber a clínica, e aí entra um ponto fundamental, que nenhuma tecnologia muda isso. Sabe? E a gente entra naquele ponto que a gente conversou antes de botar o podcast no ar, que de existir um medo da medicina, da radiologia ser substituída pela inteligência artificial. Exato. Minha opinião, a gente vai perguntar para o especialista da área, eu acho que isso nunca vai acontecer, sabe? Porque
esse médico especialista, ele é especialista hoje, mas ele foi preparado anos para ter o conhecimento clínico e imagem, que eu acho muito difícil a inteligência artificial ela tirar esse profissional de cena e ser simplesmente a inteligência artificial. Eu acho que não tem que haver uma negação, por exemplo. Vou seguir minha vida aqui, nem olhar para a inteligência artificial, porque você vai ser engolido. Eu acho que tem que haver uma adaptação para que as duas coisas possam caminhar juntas e potencializar o trabalho do profissional. Mas vou deixar a palavra do especialista para ele falar. Eu acho que a Fernanda falou, assim, basicamente o que eu penso disso. Aí não dá pra gente fechar os olhos e falar, eu vou ser negacionista a ponto de ignorar que a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho. Mas, assim, reconhecer que ela existe, ela está presente e que a gente precisa de algumas ferramentas que ela nos traz, mas ela não consegue fazer aquilo que nós médicos fazemos. Então, assim, antes de ser radiologista, eu sou médico, sabe? Então, assim, eu consigo ver aquele paciente como um todo, eu consigo entender o que é que ele está passando, o correlacionar aquele sintoma com aquele achado. Não é simplesmente uma máquina ler aquele exame e falar assim, olha, apareceu isso. Mas ela não sabe correlacionar com a clínica daquele paciente. Então, assim, a gente já vê que a inteligência artificial, por exemplo, ela ajuda muito a apontar onde estão algumas coisas. Por exemplo, na mamografia, que é um exame muito, assim, é imprescindível hoje em dia para o rastreio de câncer de mama. E a gente sabe que pequenas calcificações ali podem ser os primeiros sinais de um câncer de mama. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a inteligência artificial para nos mostrar onde pode ter alguma calcificação que você não viu, aumenta a chance de você encontrar pequenas lesões. Então, ela, vamos dizer assim, ela te ajuda, mas ela não vai te substituir, sabe? Então, eu vejo muito mais como uma ferramenta positiva para diminuir os erros nos laudos, para agilizar o serviço e para deixar, assim, a medicina um pouco mais precisa, mais segura, mas não a ponto de trocar médicos por máquinas. Eu não acho que isso é uma realidade, pelo menos nos próximos bons anos aí, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que as opiniões se complementaram, porque eu falei que não é possível, e a Fê falou que assim, olha, a gente não precisa fechar os olhos também e utilizar da ferramenta dos benefícios, né, da inteligência artificial, que a gente sabe que existe. Exato. Né? Não tem como também. E olha pra você, essa semana, o ministro do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, falou que o Brasil, né, tá procurando desenvolver uma inteligência artificial para ler todos os casos semelhantes e daí dar uma pré-sentença com base em tudo que já foi julgado no Brasil. Isso também não quer dizer que vai substituir o juiz, mas quer dizer que vai dar um norte para ele. Falar assim, tá sendo julgado assim, eu concordo, tal. Faz as melhorias e assina. Isso gera uma economia de tempo, né? Então, eu acho que para todas as áreas, não só a da saúde, a inteligência artificial ela tem que ser vista como uma aliada e não como uma rival. Obviamente, guardando, não precisa exagerar também, porque eu sei que tem gente que mergulha de cabeça. E, Luiz, como é que você vê os seus pares em relação a isso? Os seus colegas, eles estão com medo? E esse receio gerou algum impacto na formação de novos radiologistas? Como é que está isso? Eu acho que, assim, dentro da minha especialidade, quem já está dentro da radiologia compartilha mais ou menos a mesma opinião que a minha, assim, de não conseguir imaginar, pelo menos pelos próximos anos, ser substituído. Mas eu acho que, pela falta de informação, ou talvez pela falta de conhecer profissionais e nesse processo de busca pela residência, muita gente acaba tendo essa desinformação de que a especialidade vai acabar. Então, assim, muita gente fala, não vou fazer radiologia porque eu vou perder anos me formando para isso e daqui a algum tempo não vai existir mais esse profissional. Então, nem vou fazer. Então, a gente vê que está, assim, tendo uma queda na procura pela especialidade, o que gera um mercado um pouco mais sedento por profissionais. E com isso, assim, quem já está na área acaba vendo que a oferta de empregos ela está muito, muito aquecida. Então, a gente sente isso. Então, financeiramente falando, para você é bom? Financeiramente falando, sim, é bom porque valoriza um pouco, né, o meu trabalho e me dá aquele conforto de falar assim, olha, eu acho que eu não vou ficar sem emprego, não. Então, é engraçado como que uma notícia em que radiologistas vão perder o emprego faz um efeito contrário em que aumenta o emprego para os radiologistas, né? Então, a gente vê que é uma faca de dois gumes isso.
Luiz, essa pergunta que eu vou fazer também é um pouco polêmica. É, a sua especialidade, ela tem os programas de residência médica, Sim. né? E ela tem muitos programas de pós-graduação, né? Às vezes por exame específico, pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo. É, Você acha que o sistema de residência médica, na sua especialidade, ele traz um conhecimento mais completo do que os programas de pós-graduação? Então, assim, dentro da residência, igual eu tinha comentado no começo, a gente tem um pouquinho de cada método de imagem. Por exemplo, a tomografia e especialmente a ressonância, eu acho que ainda não existem pós-graduações que te permitam fazer esse tipo de trabalho. Mas o ultrassom a gente vê que tem muita, muita mesmo. Então, assim, profissionais de outras áreas acabam fazendo cursos para se tornarem ultrassonografistas. O que eu não vejo um problema. A partir do momento que a gente é médico, a gente está lá disposto a fazer qualquer coisa, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Certeza. Então, se você se sentir capaz de fazer um ultrassom, tudo bem, mas você que vai estar lá depois assinando, colocando seu nome no laudo. E eu acho que, assim, a prática, ela traz a gente próximo da perfeição. Ninguém vai ser perfeito, claro, a gente não está exímio de errar, mas, principalmente na minha área, eu vejo que quanto mais eu faço, melhor eu me torno. Então, eu vejo mais casos e a partir do momento que eu vejo, se eu ver de novo, eu já vi uma vez, eu sei o que é. Então, a residência, ela te permite muito isso, porque a gente está falando ali de 60 horas semanais por 3 anos. É muito tempo. Então, eu que fiz, por exemplo, na Santa Casa, que é o maior hospital aí de Minas Gerais, e pega casos, assim, do estado inteiro. Então, um pouquinho de cada coisa, pelo menos eu posso falar que eu já vi. Agora, nas pós-graduações, as cargas horárias costumam ser menores. Então, a gente Não tem tanta prática, né? Mas então, a teoria. gente não tem tanta prática. Então, não é nem que eu acho que a residência é melhor que a pós-graduação, mas falando de prática, a gente tem menos prática, a gente tem menos tempo. Então, acho que aquele profissional ele demora um pouco mais a atingir o nível que um profissional que formou na residência, digamos assim, não em conhecimento, mas em técnica, talvez. Luiz, como a sua especialidade para aqui no podcast, é uma especialidade que a gente nunca falou e a gente sempre toca um pouco sobre a fase da residência médica na formação do profissional. Porque a gente sabe que a residência médica não é uma época fácil para o médico, é muito difícil. Eu falo por mim, né? Para mim foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, né? R1, R2, R3. Acho que a residência médica ela tem muita coisa para melhorar. Questão de hierarquia, questão de excesso de trabalho, questão de desvalorização do profissional médico que está ali, né? Eu acho que tinha que investir em aulas, em formas de trazer uma forma mais acadêmica, em vez de ser tocação de serviço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na sua residência, né? No seu processo como residente, na época, né? Quantas horas você fazia, se extrapolava, se você achava que tinha um bom tratamento, se tinha alguns pontos que você achava que tinha que melhorar. Eu acho que nenhuma residência vai ser uma época fácil. A gente sabe que quando a gente está entrando na residência, a gente está entrando por um período muito difícil, então acho que a consciência disso é muito importante, porque vai ter vontade de desistir em algum momento, e não é uma vez ou duas, ela aparece várias vezes Uma aí. vez por semana, cara. Às vezes o cansaço vai bater, assim, junta o estresse de um lado com o estresse do outro ali, vão ter conflitos, mas no final das contas vale a pena, sabe? Então foi um período muito difícil para mim. Tá fora de casa, tá numa cidade nova, né? Eu já tinha morado em BH uma vez, mas voltei para cá depois para fazer a residência, então eu vim para isso. Então eu tava me dedicando muito. E aí acaba que veio a pandemia, bem assim, durante a minha residência. E aí o que já era difícil ficou 3 vezes mais difícil. Porque não bastava a residência ser muito difícil, mas a vida fora da residência também ficou muito difícil. Então a gente está falando de isolamento, a gente está falando de não ter lazer, não ter academia, não ter o que fazer, não ter contato com seus amigos, com sua família. E aí a residência foi exclusivamente aquele momento em que eu estava fora de casa. Se eu não estava em casa, eu estava no hospital e vice-versa. Então basicamente virou a minha vida aquilo. E assim, foi uma época de bastante dificuldade
psicológica e mental também, né? A pandemia não foi fácil para ninguém. Eu acho que quem estava dentro dos hospitais estava vendo a loucura que foi. Ainda mais na Santa Casa, né? Sim, foi uma loucura, cara. Mudou, assim, o hospital virou de cabeça para baixo para tentar se adaptar. A gente transformou todo o setor, a nossa logística toda de exames mudou, porque aí todos os exames eletivos, eles praticamente sumiram. Então, assim, você não via mais paciente fazendo check-up, você não via mais paciente te procurando para fazer rastreamento, nem nada disso. Eram simplesmente, assim, esse paciente está com problema respiratório, vamos fazer uma tomografia de tórax. Então, assim, a demanda nossa foi todinha para os pacientes com sintomas respiratórios. E aí, com isso, a gente tinha uma doença nova ali, né? A gente teve que aprender durante a pandemia como laudar uma tomografia de um paciente com Covid. Então, assim, a gente foi construindo esse conhecimento durante a pandemia. E os nuances, né, de cada exame e tal, que você tava lá, você não sabia o que você ia encontrar. Exato. Qual o impacto no corpo da doença, né? Exato. E até hoje a gente não sabe muito, né? Então, assim, foi uma loucura. E durante a residência, a gente tinha que... os pacientes não desciam para fazer ultrassom mais, então a gente tinha que ir até o leito, a gente pegava o aparelho de ultrassom e ia no leito dos pacientes fazer por conta dos isolamentos, para não ficar movimentando muito aquele paciente no hospital. Então eu me vi numa situação que eu estava assim, com bastante medo de estar lá num quarto, num paciente que estava com Covid, e eu mesmo todo paramentado, estava ali me expondo, então eu falei assim, nossa cara, essa época vai ser pauleira, e foi, mas assim, deu tudo certo. Graças a Deus. Então, vamos encerrar. Eu agradeço a sua participação, Luiz. Acho que foi muito legal, enriquecedor. Muito legal trazer essa especialidade. Inclusive, abre uma brecha para a gente trazer mais outras especialidades e focar nessas especialidades, assim, porque eu acho que para quem está na dúvida, ouvir você falar é muito legal, muito interessante. Falar um pouco sobre a rotina, falar um pouco sobre especialidade. Eu acho que realmente esse podcast, ele traz essa característica de uma coisa nova do que a gente veio construindo. Exato, né, exato. Então, eu acho que... Eu admiro muito a especialidade de vocês. Eu acho que para mim, na minha parte como ginecologista, eu sou bem dependente, assim, eu preciso muito. Eu acho muito legal e foi um prazer te entrevistar, viu, Luiz? Foi bem legal mesmo. Muito legal. Eu que agradeço, gente. Adorei participar aí do podcast. Agora já pode dizer que já tem o meu primeiro podcast aí, agora, que vem os próximos. Abriu a porteira, pode vir um por semana. Aí, eu já tenho uma experiência como podcast. Exato, Agora exato. que vem os próximos aí. Muito obrigado aí pela entrevista. Tamo junto. Muito bom. Muito obrigada, gente.